Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta aula que trará a vocês, profissionais da área ambiental, já atuantes ou recém-formados que pretendem trabalhar com consultoria ambiental na parte de elaboração de projetos de licenciamento ambiental, a como elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que vai ser disposto de uma forma simples, como um passo a passo e pode ser aplicável a qualquer atividade. Meu nome é Kátia Vieira, sou engenheira ambiental e sanitarista, consultora ambiental, e o tema de hoje desta aula é como elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos e obter aprovação perante o órgão ambiental. Bom, a gente deve iniciar trazendo a informação de que um plano de gerenciamento de resíduos sólidos ele é parte integrante do processo de licenciamento ambiental e avaliação do órgão ambiental perante as atividades que são passíveis de licenciamento. O que é esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Ele é um documento que aponta e descreve um conjunto de medidas mitigadoras para o gerenciamento dos resíduos sólidos dentro dos empreendimentos. Esse plano ele deve se basear nas características, na classificação e na quantificação do resíduo sólido gerado em cada etapa de processo do empreendimento. Ele deve ser definido conforme a legislação preconiza e elaborado conforme as solicitações do órgão ambiental. A Lei 12.305 de 2010, na qual instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz uma definição de gerenciamento de resíduos sólidos como o conjunto de ações exercidas direta ou indiretamente nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Então, ela já define como que deve ser feito o gerenciamento. E o plano, ele vai trazer para dentro do empreendimento estas questões de manutenção e elaboração de como o regramento perante a legislação do resíduo que é gerado por aquela atividade. O gerenciamento dos resíduos, ele é necessário, mas ele não requer apenas a organização e sistematização das fontes geradoras. Ele requer também uma ação coletiva dos funcionários que trabalham diretamente com o resíduo. Então, a gente tem que ter uma conversa durante todo o processo de elaboração desse plano com os funcionários atuantes dentro do empreendimento, para que eles nos digam o que realmente está acontecendo, como eles realmente realizam aquele procedimento de segregação, de coleta, de transporte, essas atividades realizadas por ele. Porque muitas vezes a gente conversa com o proprietário e ele nos repassa alguma informação que não é fidedigna ao que acontece dentro do empreendimento dele. Porque ele fica meio receoso em dizer o que está sendo executado ali, porque pode ser feito de uma forma incorreta e aí ele não quer repassar a informação para a gente. Então ele tenta repassar a informação mais correta possível, mas não é o que realmente acontece ali dentro do empreendimento dele. Bom, então para a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos do empreendimento, o que eu gosto e utilizo como referência? Eu utilizo fases diferenciadas como intraestabelecimento e extraestabelecimento. A fase intraestabelecimento, ela compreende as etapas de segregação, geração, acondicionamento, armazenamento, coleta e transporte interno. Já a fase extraestabelecimento, ela compreende a fase de coleta, transporte externo, disposição final ou tratamento dos resíduos gerados dentro daquele empreendimento. Então, após a aprovação por parte do empreendedor, após toda a conversa, repasse de informações a respeito do orçamento para a elaboração daquele plano,
a gente deve agendar com o empreendedor uma visita técnica. Tá? E o que a gente vai precisar de imediato para essa visita? A gente não precisa de equipamentos mirabolosos para fazer levantamentos maravilhosos, não. A gente vai precisar de uma prancheta, uma folha, um papel e uma caneta, tá? Então, quando a gente chega no local do empreendimento, a gente pede para o empreendedor, para a gente, ou para um funcionário responsável pelaquele local, pelaquela área, para que a gente vá até um escritório, um lugar onde se faça a questão administrativa daquele empreendimento. E de imediato a gente pede a ele para verificar se existe alguma planta baixa daquele empreendimento, porque isso vai ser muito útil para nós. Caso não se tenha, a gente vai utilizar um fluxograma para fazer o levantamento de informações durante aquela visita que está sendo realizada. Tá? Então, já durante esta conversa que a gente vai ter ali no escritório, a gente já pode pedir, caso o empreendimento esteja em processo de licenciamento, e não só para levantamento, para a questão do plano de gerenciamento de resíduos, a gente já pede a ele outros documentos que estão solicitados ali no termo de referência. Tá? Então, saindo dali, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para ele para nos acompanhar numa visita dentro do empreendimento. Desde a entrada dos locais ali, desde a entrada da matéria-prima até a saída do produto final. A gente vai passar por cada ambiente, cada processo, cada local, para verificar o que é gerado de resíduos ali dentro e como que é esse processo de gerenciamento atual. Então, vamos começar pela primeira sala, né, desde o recebimento da matéria-prima, e vamos colocando dentro desse fluxograma que a gente vai elaborando conforme o trajeto que a gente vai percorrendo dentro do empreendimento, o que é gerado? Qual tipo de resíduo é gerado naquele ambiente, naquela sala? É feito algum tipo de segregação? Sim ou não? Da forma mais simples, secos e orgânicos. O sistema de acondicionamento, o recipiente de acondicionamento daquele resíduo, ele é condizente com a quantidade que é gerada ou tem muito resíduo e está extravasando dentro daquela lixeira? Então, a gente vai fazendo esse levantamento e vai colocando dentro desse fluxograma, né? E vamos de sala em sala, ambiente, verificando essas características, essas informações e colocando dentro do nosso fluxograma. A gente deve verificar também se o empreendimento ele já conta com uma estação de tratamento de efluentes e verificar o lodo que é gerado naquela estação, para onde, qual é a periodicidade de coleta desse lodo, se existe algum transporte interno ali dentro para levar para algum outro local até a execução do transporte externo, coleta e transporte externo. Então, isso tudo tem que ser avaliado e colocado dentro desse fluxograma que a gente vai utilizar posteriormente para a etapa de diagnóstico. Bom, após a fase de levantamento de dados, do levantamento de informações que a gente obteve na visita em loco ao empreendimento, a gente vai voltar ao nosso escritório e vai partir para a etapa de diagnóstico daquele empreendimento, que vai ser uma fase fundamental para a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E o que vai constar dentro dessa etapa? A gente vai descrever item por item do gerenciamento intra e extra-estabelecimento que está sendo executado no empreendimento. Então, a gente vai colocar a geração dentro do item geração, a classificação, a composição, classificação, quantidade gerada, frequência de geração. Existem resíduos que são gerados várias vezes ao dia, por hora, por minuto. Existem resíduos que são gerados uma vez ao dia, uma vez na semana, uma vez ao mês. Então, isso tudo tem que estar constante, tem que estar integrando essa classificação
e a questão de geração. Como a gente fez aquele fluxograma lá na visita em loco, a gente vai avaliar o que é gerado em cada ambiente. Olha, nessa sala, na sala de produção, sala inicial de separação do produto, da matéria-prima, a gente gera tal e tal e tal resíduo, tá? Esse resíduo que é gerado aqui, ele vai ter que entrar naquele sistema de classificação no qual eu falei no início, e você vai descrever como que é feito algum tipo de segregação para aquele resíduo naquele ambiente, sim ou não? O acondicionamento daquele resíduo, como eu havia já dito, ele é condizente com a quantidade que está sendo gerada ali? Ele é gerado por hora, ele é gerado ao final do dia, mas ele está suportando, aquele recipiente, aquela lixeira está suportando a quantidade que está sendo gerada ali, ou precisa ser colocado um outro recipiente de maior capacidade? Então, isso tudo precisa ser levantado. A questão do transporte interno, né, e o armazenamento interno, a coleta, o transporte interno e o armazenamento. A coleta, existe um funcionário específico para fazer aquela coleta? Ele usa EPI? Qual é a frequência, periodicidade de coleta daquele resíduo? Ele é um resíduo perigoso, ele precisa ser coletado mais vezes ao dia em relação ao outro que está sendo gerado naquele mesmo ambiente? Existe algum local de armazenamento interno dentro do empreendimento, armazenamento dentro do empreendimento para disposição daquele resíduo até a coleta externa? Então, você vai descrever item por item, de acordo com o gerenciamento intra-estabelecimento e também adentrando para a questão do gerenciamento extra-estabelecimento, na questão de armazenamento externo, coleta externa, tratamento e disposição final daquele resíduo. As empresas que estão vindo coletar aquele resíduo, elas possuem licença ambiental? Eu já elaborei alguns projetos de licenciamento ambiental, principalmente para oficinas mecânicas, no qual vinha uma empresa fazer a coleta. Esse material, principalmente as sucatas, eram dispostas num pavilhão aberto, né, sem impermeabilização, sem qualquer proteção. Esses locais, eles não tinham licenciamento ambiental, né? Então, isso tudo a gente tem que fazer uma avaliação mais rigorosa e informar o proprietário também que essa não é a forma correta de ser feito. Então, tu vai fazer essa intermediação entre o que a legislação estabelece e o que o proprietário está fazendo nessa fase de diagnóstico. O armazenamento externo. Então, como eu tinha dito, o armazenamento interno é dentro do estabelecimento, tu vai recolher dos recipientes de acondicionamento e levar até aquele local. Daquele local, existe algum outro local fora, na área externa, que você vai dispor aquele resíduo? Depois, por exemplo, se esgotar a capacidade de suporte de armazenamento daquele local dentro daquele ambiente, ou até se o resíduo possui alguma periculosidade muito grande que precisa ser levado para uma área externa, aí isso tudo precisa ser levantado conforme a caracterização daquele resíduo que é gerado ali naquele ambiente. Então, isso tudo a gente vai colocar dentro dessa fase de diagnóstico, para que assim a gente possa já, pensando na próxima fase, que vai ser a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos, ver o que está certo e o que está errado. Bom, após a fase do diagnóstico, a gente vai partir para a fase de elaboração do plano de gerenciamento de resíduos. O que a gente fez na fase do diagnóstico? A gente trouxe as informações da visita em loco, fez uma descrição do que está sendo feito, item por item, né? E agora a gente vai usar essas informações
para verificar se elas estão de acordo com o que a legislação está estabelecendo, o que os órgãos ambientais estão solicitando para aquela atividade. Então, nessa fase de elaboração, você vai colocar item por item e vai colocar se está de acordo com se o que está sendo executado, a forma de gerenciamento daquele resíduo dentro do empreendimento, está sendo executado da forma correta. Se não está, você vai propor um método, uma técnica, alguma forma de melhorar a gestão daquele resíduo ali, naquele ambiente, naquele local. Então, você vai, item por item, vai elencando o que está errado, o que está certo, o que deve ser melhorado para aquele resíduo gerado naquele ambiente. Bom, assim, eu já fiz vários projetos de licenciamento e muitas vezes a gente vê projetos mirabolantes, né? Eu fiz muitos na parte de oficina mecânica e a gente lida, principalmente quem trabalha mais com a parte de licenciamento ambiental municipal, com empreendimentos muito pequenos. Oficinas de fundo de quintal, que tem só tem um prédio de madeira, são empreendimentos muito simples, né? E que a gente deve tentar não acomodar, mas sim tentar buscar uma solução de sustentabilidade ambiental e social para aquele empreendimento, né? É uma pessoa que está querendo trabalhar, é uma pessoa que está querendo executar aquele serviço, tira o seu sustento dali. Então, a gente tem que usar ferramentas simples de implementar. Por exemplo, uma oficina mecânica que trabalha com pintura. Vocês acham que ela vai ter, uma pequena oficina, né? Se ela vai ter condições de comprar uma cabine de pintura para implementar ali dentro do processo dele? Não vai ter. Então, a gente vai tentar moldar algum sistema, alguma forma, para deixar aquele empreendedor seguir a sua atividade, mas que esteja de acordo com o que a legislação pede, né? Isso se diferencia para empreendimentos maiores, porque são empreendimentos que têm uma questão financeira melhor, produz muito mais, tem uma quantidade de produção, de geração, de reparos, por exemplo, numa oficina, muito maior do que daquela pequena. Então, a gente vai adaptando, moldando conforme o empreendedor que está nos contatando como técnico para a elaboração daquele projeto. E a gente vai articulando junto ao órgão ambiental, propondo soluções de melhoramento e implementação dessas soluções para que aquele empreendimento não feche. Então, eu como técnica, eu sempre trabalho com esse pensamento, né? Vamos tentar moldar um local ambientalmente adequado e que tu consiga seguir funcionando sem precisar parar com toda a tua atividade, porque tu não tem condições de custear aquela tecnologia para implementar dentro do teu negócio. E isso vem funcionando muito bem. Então, a conversa com os órgãos ambientais, né, com os técnicos ambientais, eles são muito... a conversa é muito boa, eles são muito acessíveis, né? Porque tem muito técnico que tem medo de chegar no órgão ambiental e dizer, olha, esse empreendimento aqui, ele não tem condições de implementar uma cabine de pintura. Então, vou acabar desistindo. Tu vai lá e fiscaliza, vai lá com o teu fiscal e fecha aquele impedimento. Não, você tem que pensar, sentar junto com o empreendedor, com o órgão ambiental e propor uma solução que seja boa para as duas partes, né? Tu, como técnico, vai pensar na melhor proposta, no melhor projeto para que ele continue trabalhando e para que o órgão ambiental aceite, regre e monitore aquele empreendedor. Então, nessa fase de elaboração, você tem que colocar todos os instrumentos que você acha necessário para que não haja contaminação, né? A própria licença ambiental, procedimento de licenciamento ambiental,
é para precaução de alguma contaminação ambiental. Então, você vai colocando ali todos a questão dos itens que eu passei para vocês e colocando o que está errado e o que deve ser melhorado ali dentro. E para finalizar, o que a gente vai fazer? Um treinamento dos trabalhadores que estão ali dentro, né? Então, a gente vai chamar os trabalhadores, fazer uma reunião, fazer uma palestra, informar para eles, olha, nesse tal ambiente, você que trabalha nesse ambiente, você tem que ter maior cuidado, você tem que usar os EPIs da melhor forma possível, sempre usá-los, porque esse resíduo ele vai te trazer tal e tal risco à sua saúde, ao seu bem-estar, então vamos trabalhar dessa forma. Informar para eles da periculosidade dos resíduos quando existe, de que eles estão suscetíveis, né? E para que eles ficam informados, né? Da melhor forma de realizar o gerenciamento, de como segregar, qual é a proposta da implementação daquele plano dentro do empreendimento, o que a gente está trazendo de proposta. A gente não, como eu disse, a gente não deve apresentar somente ao proprietário. A gente precisa trazer também aos trabalhadores aquele plano, porque eles que vão implementar. Né? Por mais que o proprietário esteja presente, ele não vai estar 24 horas por dia, ele não vai estar 8 horas por dia, que é o horário de funcionamento do empreendimento, junto com os trabalhadores. E uma hora eles vão errar, uma hora eles vão vão pecar no não uso daquele EPI, ou na não realização daquela atividade. Então, você como técnico, é essencial que faça o treinamento, após a elaboração do plano, faça o treinamento com todos os funcionários que lidam diretamente com resíduo, dentro do empreendimento no qual você está fazendo a sua avaliação, você está fazendo a sua proposta, o seu plano para a implementação do gerenciamento dos resíduos. E assim, a gente já determina um cronograma dentro do teu plano, dispondo das etapas de implementação de cada atividade, de cada técnica, proposta que você colocou ali dentro, tá? Então, por exemplo, se você pretende implementar um equipamento, né, para tratamento do resíduo, por exemplo, resíduo de serviço de saúde, você quer implementar algum sistema de tratamento ali, antes daquele resíduo sair de dentro do teu empreendimento, antes de ter um tratamento externo, uma disposição final externa. Então, você tem que ter um cronograma explicitando em qual momento, em qual época, em qual mês que vai ser implementado aquela técnica, aquele instrumento ali de controle. Então, isso tudo tem que estar dentro desse cronograma. A revisão é um outro item que deve constar dentro do plano. De quanto em quanto tempo vai ser realizada a revisão? Vai ser anual? Vai ser a cada 2 anos? Isso também pode ser feito, ser regrado por meio de uma conversa com o responsável pelo técnico, né, que trabalha no órgão ambiental, e perguntar para ele, olha, de quanto em quanto tempo vocês estão solicitando que seja feita a revisão desse plano. Geralmente, ele está atrelado à renovação da licença ambiental, né? Mas quando é exigido somente o plano para aquela atividade, não uma atividade licenciável, o período pode ser menor. Então, isso tem que ter uma conversa com eles e já está explicitado dentro do plano, dentro do cronograma, qual é o período que você vai colocar para a revisão do plano dentro daquela atividade, daquele empreendimento. Já encerrando a elaboração do seu plano de gerenciamento de resíduos, você deve incluir um item que é o parecer técnico, no qual ele deve estar trazendo as inconformidades encontradas na fase do diagnóstico e as suas propostas para a melhoria dessas inconformidades. Pode ser feito de uma forma resumida, como não precisa colocar item por item, porque já está incluso dentro da etapa anterior. E para finalizar, você coloca o referencial bibliográfico caso você use.
tá? Então assim a gente já vai encerrando a nossa aula por aqui. Espero que tenham gostado e que participem das próximas aulas. E eu vou colocar agora no primeiro comentário aqui um link para acesso ao modelo de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos para uma oficina mecânica. Abração, obrigada!